Então, vamos à segunda parte do capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E aí ele diz: Hilário perguntou espantado, mas como? Então, vamos lá. Ele estava falando sobre aquele jornalista, né, tipo imprensa marrom, né, que estava sendo tendencioso por influenciação do obsessor de uma menina que estava envolvida em um crime, né? Então ele fala, quando ele fica sabendo da história, né? O Hilário pergunta espantado, mas como? O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça se verá de um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações e, de certo, se perturbará, uma vez que não se acumpliciou com o mal, na forma em que se define a sua colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com que se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer o seu caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele está. Ou seja, ao diminuir as resistências, ela vai se entregar às vibrações inferiores. E aí, meu colega assombrado pergunta: e conseguirá? Quem sabe? É algo triste, né? O orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Ou seja, ela está passando por uma prova e vai depender do seu esforço passar por essa prova ou não. Para vencer as provações, é preciso vontade real. E se ela não puder combater com a força necessária? Será mais justo dizer se ela não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, portanto, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, se demorará por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Tudo isso por quê? A pergunta de Hilário parou no ar por aflitiva interrogação, mas Aulus acerenou o nosso ânimo e esclareceu. Sem dúvida, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a menina agora vem sendo beneficiada. Ao reencontrá-la, né, na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. E depois de ligeiro intervalo, Aulus sorriu melancólico e disse: entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, nos desviando do fim que nos propomos atingir. Vamos nos deter à mediunidade.
Buscando aliviar a atmosfera de perguntas que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. E o orientador concordou. Assim, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, estamos todos interligados pelos pensamentos, pela sintonia. Todos influenciamos e somos influenciados. E ele continua. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, vontade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Então, as leis existem para quem as conhece e para quem não as conhece. Somos todos iguais perante a lei, e as conhecendo, não podemos ignorá-las. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente nos convidou à retirada. Retomamos a via pública. Mal começávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa com a sirene forte para abrir o caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de cabelos grisalhos a emoldurarem a sua fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial, branca, pura, né? Envolvia a sua cabeça em suaves calmantes e irradiações de luz prateada. Ao ver a cena, Hilário perguntou curioso: "Oh, quem será aquele homem tão bem acompanhado?" Aulus sorriu e esclareceu: "Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista." "Mas é espírita?" O orientador afirmou com um expressivo olhar de tolerância. "Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é fundamental lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que, por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se fez acompanhar. Para se acomodar tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade."
Ou seja, para ter afinidade com bons espíritos, é preciso ter uma consciência limpa, um coração limpo, o hábito de fazer o bem aos outros. É isso que mantém a conexão com os bons espíritos. Kardec diz que o bom médium é aquele que é acessado por bons espíritos. Mesmo quando ele recebe entidades sofredoras, ele está assistido por bons espíritos, porque ele tem bons sentimentos. E o meu companheiro perguntou muito desapontado: mas podemos classificá-lo como médium? E Aulos convicto respondeu: como não? É médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro de enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Então, para ser bom, para ter a companhia de bons espíritos, não é necessário ter título religioso. É preciso ter o coração limpo, a vontade de servir o próximo. Como ele disse, os títulos de religião e de profissão não contam. E com significativa inflexão de voz, acrescentou: como vemos, há influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nós estamos, se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espírito com Jesus, observamos uma fonte realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Vamos nos lembrar da eletricidade, que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira, com potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar os seus recursos, dinamizá-los e distribuí-los, conforme a necessidade de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício. Mas o tempo não nos permitia mais conversa, né? Maior demora na conversa. E desse modo, rumamos para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Então, temos uma grande lição a estudar nesse capítulo e devemos entender, né, esse capítulo para estender, né? Nós devemos estender esse capítulo para outros vícios. Tudo aquilo que limita a nossa vontade, que nos escraviza a determinadas condutas, são vícios. Comida, compra, sexo, apegos. A doença não está no vício, está na vontade. E aí a gente lembra, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec, lá na pergunta 911, 907 até 911 mais ou menos, né? Vamos lembrar como é que é. A 907 diz assim: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade.
pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é a causa do mal. 908, ele pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, comentário de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E a 910 ele fala: um homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com simplicidade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é sua missão. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas não estão muito satisfeitas. Desculpa, elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria.
É bem o que André Luiz também falou, né? Lembra aquela hora que ele falou? Se quiser, né? É, tem, tem que querer, né? Eu só consigo se eu quero. E esse querer tem que ser interior, né? Tem que ser do íntimo e não da mente, como, né, tá falando. Às vezes a pessoa fala, eu quero, mas não consigo. Então a gente tem que entender como eu não quero. E é aí que mora o problema. Quanta coisa para gente digerir nessa semana, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.